Bem, pessoal, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Santino, advogado trabalhista, e nos últimos dias eu tenho trabalhado de maneira ininterrupta para conseguir tentar achar uma equação viável sobre como ficam as relações de emprego diante dessa crise, né? Tenho tentado buscar uma solução socioeconômica, né, viável para todos os lados e, e no último vídeo que eu produzi, eu falei um pouco sobre essa situação, sobre a importância, né, e sobre as previsões pessimistas que se afiguram para o pós-epidemia aqui no Brasil. E o vídeo acabou ficando muito longo, não pude concluir meu raciocínio sobre a estratégia principal que eu vejo como viável, tá? Bem, não é demais lembrar que o governo recentemente, na noite de domingo, editou a medida provisória número 927, né? E nela trouxe uma série de autorizações superiores até a consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT, e trouxe uma muito polêmica do artigo 18, que em menos de 24 horas foi revogada justamente pela polêmica que deixava o trabalhador totalmente desamparado, o contrato suspenso, sem salário, só com os benefícios e sem ajuda, sem o custeio da União, né? Óbvio, a medida foi muito criticada e, como eu disse, em menos de 24 horas ela foi revogada. Bem, o problema é que a medida provisória ainda tem alguns problemas técnicos, né? Mas não há mais uma lacuna na lei sobre essa situação, né, de manutenção dos contratos de trabalho quando de força maior. E aqui é um caso, indubitavelmente, de força maior. Então, o artigo 2º da medida provisória, ele deixa muito claro a razão de existir dessa medida, né? Ele diz que é lícito qualquer acordo entre empregado e empregador que vise a manutenção do contrato de trabalho, né? Desde que respeitada a Constituição Federal. Então, deixou um pouco de liberdade de atuação. Esse artigo trouxe um pouco de liberdade de atuação desde que haja a garantia de manutenção do contrato de trabalho, né? Então, o que isso quer dizer? As grandes demissões, as demissões em massa, as demissões coletivas, elas não estão protegidas pela medida provisória, tá? Não trouxe nenhum benefício para quem terá que demitir. Então, visando a garantia dentro, principalmente desse artigo, e analisando a revogação do artigo 18, que previa a suspensão não remunerada, né, do contrato de trabalho, eu consegui pensar num plano. Evidentemente é um plano de redação livre, então eu não tenho como fixar exatamente, só algumas premissas, né? Se chama, eu atribuir carinhosamente, podemos dizer, o nome de PAV, né? Plano de Afastamento Voluntário. O que é um plano de afastamento? O que é esse plano de afastamento voluntário que me ocorreu e estamos propondo? É um projeto formulado pela empresa, formulado pelo empregador, que prevê o afastamento, a suspensão do contrato de trabalho voluntária. O empregado se candidata a essa suspensão, né, do contrato de trabalho, que vai ser deferida ou não pelo empregador, e diante disso ele tem algumas vantagens.
E essas vantagens não adianta me perguntar o que eu faço, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que garantir, o que eu tenho que fixar, porque é livre, né? Dentro das possibilidades do empregador. O que eu sugiro? A primeira coisa, o empregador ele tem que ver o que é viável para ele, ao máximo, garantir durante esse afastamento, né? Por quê? Ele precisa, de alguma forma, tornar esse plano, esse projeto, atrativo para os seus empregados, né? Então, algumas sugestões, por questões lógicas, a manutenção de convênio médico, talvez a manutenção de vale alimentação, né? Estabilidade após o término da suspensão do contrato de trabalho. Isso dá um chamariz ao projeto, né? E, se possível, um auxílio financeiro, né? Quanto maior o auxílio financeiro, de maior aderência é possível, né? Ou seja, o empregado não vai ficar distanciado e não vai ficar desamparado, desculpa, e vai ter alguns benefícios, e vai ter garantia de emprego, enfim. Tá, mas qual que é a vantagem? Bem, até agora tem havido muita discussão de empregado e empregador. Quem que renuncia mais? Quem que abre mais mão, né? de direito, de obrigações, enfim. Só que ninguém tem pensado que o Estado, né? O governo, o ente público, ele deve existir para servir a população, né? E diante disso, esse auxílio financeiro eventualmente fornecido, ele não tem natureza salarial. Por que não tem natureza salarial? Porque não é a contraprestação pela prestação de serviços, né? Então, não incide, por exemplo, a contribuição previdenciária. Durante esse período não haveria recolhimento de FGTS, já que o contrato está suspenso. E seja a contribuição previdenciária cota do empregador, cota do empregado, né? Então, conseguiria reduzir bastante a tributação em cima disso e, consequentemente, a redução da folha existiria. É óbvio que esse plano ele tem uma redação livre, porém ele precisa ser muito bem pensado e elaborado, né? Não é só de cabeça. E por que, mas por que aderência voluntária? Por que não pode ser imposto, né? Bem, justamente em razão de ter sido o artigo 18 da medida provisória revogado. Isso mostra que a intenção não é uma imposição, né? Eu não estou aqui para fazer juízo de valor sobre o artigo 18 e sua revogação, não, mas essa revogação dele mostra uma tendência legislativa, né? Uma tendência normativa. Então, não seria imposto, seria algo acordado. E por que eu não posso fazer por meio de acordo individual isso? Porque você dá aso para questionamento sobre a aceitabilidade dele, né? Se você elabora um plano e aí quem quiser se candidata a se afastar, né, ter o contrato suspenso, é muito mais justificável, traz uma demonstração, demonstra de maneira muito mais fácil que realmente foi voluntário e não foi imposto, né? Então é uma alternativa, sim, e eu espero que estou aberto aí a discussões, né? Porque a gente tem que sair um pouco dessa
dessa discussão única empregador-empregado, né? De um lado empregador, do outro lado empregado, e esse cabo de guerra, né? Quem perde mais, quem ganha mais, e olhar um pouquinho a responsabilidade do Estado, que por sua vez deve servir a população, né? Ao que tudo indica, parece, mas isso é especulação, que há uma ideia do governo federal de, de emendar aquela medida provisória cujo artigo 18 foi revogado. A ideia que tem sido lançada é de que pague-se uma parcela do seguro-desemprego e a suspensão, a suspensão do contrato de trabalho, né? Enquanto isso não ocorre, a gente tem que buscar aí alternativas. Esse plano que eu elaborei, ele está dentro do artigo 2º da medida provisória, né? Porque a ideia, o objetivo dele é garantir a manutenção do emprego, e ele usa de maneira análoga diversos outros artigos, né? O 471 da CLT, o 476A da CLT, enfim, e ele traz uma interpretação razoável. Riscos há riscos, sim. Qualquer medida a ser tomada agora para o empregador, ele vai ter que assumir riscos, sim, né? Não existe uma medida não prevista na legislação brasileira que lhe garanta 100% de certeza, né? Então, riscos há, mas ele atende ao clamor social de manutenção de emprego e não desamparo do trabalhador, né? E principalmente essa ideia de ser voluntário, né? De ter uma aderência voluntária. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, para esclarecer, né, qual que era a minha ideia do vídeo anterior, que acabou ficando longo e eu não consegui finalizar como queria, né? Estou aberto aí a sugestões, tá? Quem quiser e puder pode comentar, pode dar ideias, não tem problema nenhum, mas a ideia agora é conter empregos, tá bom? Obrigado para quem está me acompanhando, obrigado para quem está comentando, compartilhando, e vamos todo mundo superar isso daí, tá bom? Um abraço.